pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezos e lindezas desse Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast, videocast, que veio o quê? Debater os tapas da vida. O adulto, assim, é só perrengue. Não pode falar... eu ia falar só perrengue, eu ia usar uma palavra errada, não posso usar palavras erradas aqui. Então, muito tapa, assim, da vida, da alegria, da tristeza, as viagens, o lúdico, o informativo. Eu sou o Thiago Menezes, também conhecido como Titi, sou o criador e hoje apresentador dessa parada louca cósmica que eu batendo no microfone. Prestou atenção? Tudo certo. Então eu criei essa parada aqui já tem algum tempo, vindo debater os tapas da vida aí do adulto pra gente ser feliz. E hoje aqui nós temos um convidado que é o creme de la creme. É, né? Você sorriu. Ele sorriu. Boa. Eu gosto quando as pessoas sorriem. Tudo bem. Que aí a gente cria intimidade quando a pessoa sorri. Então a gente veio debater um tema aqui super legal, mas antes disso vamos fazer aquela breve introdução do convidado, que ele é formado nos cursos de ADM. Ele possui aí também um curso em gestão de pessoas. Ele adora falar sobre pessoas. Ele tem hobbies como leitura, palestrante. Ele é um palestrante. Já me disseram, falaram isso aí, que ele curte fazer muitas palestras. Eu já vi uma palestra dele bem legal, inclusive, para debater esse tema assim gostoso que a gente vai falar. Ele é focado em fazer as comidas ali para a digníssima dele, do qual ele é apaixonado, que ele já me falou isso. Ele curte eventos em família, cinema em casa, uma boa série, por que não? Ficar ali no sofá de boa, também filminho, fazer um passeio ali na região que ele gosta muito, hoje uma região específica de São Paulo que ele gosta muito, amante de padarias, boa gastronomia. Academia. Ele é um garoto fitness, vocês vão ver aqui o shape do garoto, eu gosto do meu shape, talvez ele seja melhor. Comente aqui que shape você prefere. Seja muito bem-vindo aqui, Gabriel, para debater os tapas da vida sobre inteligência emocional. Essa inteligência que a gente acha que sabe, né? Todo mundo se acha assim que tem inteligência emocional, mas na hora que você perde a senha do Wi-Fi ou tá naquele trânsito gostoso, que você vai ver se você consegue segurar a barra ou não. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, Gabriel. Se apresente, por favor. Muito obrigado, meu querido Titi. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, né? Espero contribuir com a sua audiência aqui hoje. Quero dizer que é um privilégio estar aqui, né? É, para mim, inclusive, uma realização de um sonho, porque é sério mesmo. Eu quero agradecer, antes de tudo, a chance de estar aqui e falar, acho que desse tema importante de inteligência emocional que todos nós precisamos aí durante o dia a dia por conta dos tapas da vida, né? Nossa, cara, e é só tapa, né? A gente, claro, pra vir aqui com você, pesquisei muito do tema e também sou um amante aí dessa coisa de inteligência emocional, não só com você, mas com outros amigos também que eu debato esses tapas. E me pega muito, né? Quando a gente acha que consegue levar a inteligência emocional de boa e você vê, sei lá, chuta o dedinho ali no sofá ou vem aquele trabalho mega louco, cósmico, e a gente se desequilibra totalmente, cara. Eu acho um tema bem legal da gente falar de uma forma leve para debater realmente os tapas da vida. Mas me explique em poucas palavras, Gabriel, o que é de fato aí a inteligência emocional para você? A definição simples que eu daria de inteligência emocional é utilizar as emoções ao seu favor. Claro que tem uma definição mais técnica que seria dada aí pelo Daniel Goleman, que fez a publicação desse livro de inteligência emocional. Diria que o Daniel Goleman é um psicólogo, né, PhD de Harvard. Não é o pai da inteligência emocional, como muitos acreditam ser, mas é o grande compilador da teoria, porque tem muitos psicólogos que escrevem sobre esse tema. Então, em linhas gerais, para a gente começar aí o nosso bate-papo, inteligência emocional é utilizar as suas emoções ao seu favor, extrair o melhor de si e extrair o melhor dos outros. É isso que eu diria. Muito bem, de uma forma bem sensata, direta, trouxe o tema aqui para a roda. E pensando em inteligência emocional, né, no dia a dia, eu vejo muito, né, que a gente fala muito nessa questão de autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia, as habilidades que temos o hard skills
e temos os soft skills, né? E hoje eu vejo o quão fundamental é essa inteligência emocional para que a gente consiga não só viver, mas sobreviver a essas adversidades da vida aí, do dia a dia real, assim, do adulto falho, comunicativo e esperançoso que somos. Me fale aí mais sobre essas arestas da inteligência emocional, essa questão da empatia, da autoconsciência. Nos traga mais, Gabriel, por favor. Acho importante a gente falar, né? Você introduziu bem que a gente toma alguns tapas da vida. A gente fazendo uma referência aí dos golpes que a vida nos dá. Não é quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar muitas vezes e continua de pé, né? E essa doeu. Mas é o seguinte, acho que você falou bem, né, sobre a questão do trabalho muitas vezes. Acho que pegar um pouco do ambiente que a gente trabalha todo dia, a gente tem que ganhar sustento, trazer o dinheiro para casa. E aí as empresas, elas contratam através dos hard skills, né, que são as tuas competências técnicas que tá lá no teu currículo, mas elas demitem muitas vezes por conta do comportamento, né? E aí é onde entra a importância da inteligência emocional no dia a dia, porque se a gente for pensar em alguns pilares da inteligência emocional, vou falar alguns aqui que acho que são bem... Cite alguns, por favor. Vou mencionar aqui alguns pilares que eu acho que são importantes. Por exemplo, vou falar das relações interpessoais, que é justamente a gente ter essa conexão com as outras pessoas durante o nosso trabalho. As pessoas precisam ter boas relações interpessoais, porque quem te promove e quem te demite, quem te ajuda a conseguir promoções, né? Claro que são suas competências também, mas são outras pessoas. E você precisa aprender a se relacionar com outras pessoas, né? Então, uma das características muito importantes da inteligência emocional é saber lidar com pessoas, diferentes tipos de pessoas, né? Para quem almeja cargo de liderança, para quem almeja uma promoção no trabalho, você precisa saber lidar com pessoas, porque as pessoas possuem emoções. A gente sente emoções o tempo todo, né? Então, esse é um pilar. Outro pilar muito importante que eu diria, que eu traria aqui para a audiência, é o do autoconhecimento, né? Conhecer-se é fundamental para que você tenha uma inteligência emocional adequada, né? Ou seja, nós temos muitas emoções, acho que a gente pode falar daqui a pouquinho, que as pessoas às vezes consideram ruins, por exemplo, como raiva, medo, tristeza, mas elas existem dentro de nós para nos ajudar no nosso dia a dia, né? O que você precisa fazer é usar inteligentemente as suas emoções para que você não venha a ter surtos aí, né? Tipo, ter reações desproporcionais durante os problemas que acontecem no dia a dia. Um bom exemplo para mim dessa questão de autocontrole e gerenciamento das suas emoções é o filme que Divertidamente 1 e 2, maravilhosos, porque ele trata exatamente isso, eu não vou chamar de confusão mental, mas os impasses que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Porque o que eu entendo hoje, né, como ser humano, que eu sou o meu maior competidor, eu compito comigo mesmo. E quando eu vejo que as emoções são desbalanceadas, o que eu tento fazer? Eu tento respirar, olhar pra dentro, tipo, calma, Thiago, respira, para, ansiedade, senta, vai pro cantinho. E debater ali com o Thiago, eu vou pro Thiago interior, pego lá a minha mesa mental e Thiago 1, Thiago 2, Thiago 3, sosseguem. Quem tá falando agora aqui é a razão. Cara, eu dou esses inputs pra essa minha galera mental, as 15 pessoas que tem aqui dentro, pra tentar baixar a bola e organizar a parada. E você, como que você lida com isso? Como você pode nos dar dicas para que a gente consiga cada um lidar com o seu Thiago interno aí? Eu grito com uma galera aqui dentro de vez em quando. Tipo, chipa, acabou. Se a gente for fazer, até pegando o gancho do Divertidamente, que você mencionou muito bem, lá fala, são 5 emoções que estão girando dentro da personagem, né? Então a gente lá tem a raiva, tem a tristeza, tem o medo, tem a nojinho, né? Que seria... Eu nem sei como definir um pouco a nojinho, mas tem a alegria, inclusive. Então, falando um pouco aí sobre... Sobre a nojinho eu acho que é alguém que te tira de algumas enrascadas. Claro, tem aquele senso de... mas também tem um senso tipo, cara, não bota a mão aí que você vai fazer uma merda.
É isso, acho que a nojinha é isso. Cara. Acho que a nojinha, inclusive, ela traz um pouco de competitividade, né? Porque isso, ali ela fala lá durante o filme que as inimigas iam ficar com inveja, alguma coisa desse tipo. Tem um pouco de ego ali na nojinha, né? Tem. Mas eu acho o seguinte, a gente tem alguns bonequinhos realmente girando aqui dentro, né? Que compõem o que somos nós, o nosso todo. Então, falando um pouco dessas emoções que a gente tem, é importante a gente voltar um passo antes, né? Vamos voltar um passo antes. Da onde que surgem as emoções, né? As emoções primárias, pelo menos, elas são configuradas em nós enquanto a gente está dentro do útero da mãe, né? Então, emoções como raiva, alegria, tristeza, medo, elas são absorvidas enquanto nós somos um feto dentro da mãe por conta dos estímulos que a mãe recebeu ali e são transmitidos para a criança dentro do útero, né? Então, por exemplo, uma emoção que a gente acha que pode ser negativa, falando de raiva, a raiva é uma emoção muito importante. Por quê? Porque ela te mostra que existe algo errado, que existe uma invasão do seu espaço, que alguma ação precisa ser tomada, né? E a gente tem essas invasões durante o dia. Nossa, mas muito, Adna, meu Deus do céu, consegui ver aqui 15 exemplos. Já pensou em alguns aí? Vocês me desculpem quando eu fico muito pé da vida com algumas situações. Não são propriamente vocês também, mas são vocês também, entenderam? E aí é o seguinte, a raiva, ela mostra, por exemplo, no reino animal, quando existe alguma invasão de território, vocês têm lá o macho alfa, tem o lobo, né, e existe algum outro tentando dominar aquele território, a raiva é a emoção que acontece ali naquele momento para que exista uma defesa do seu território, né? Então, partindo para nós aqui, trazendo isso para o nosso contexto de ser humano, toda vez que você tem uma invasão de espaço, a sua raiva ela é ativada. Agora, a forma como você reage à sua raiva, como você manifesta, algumas pessoas elas podem utilizar de ironia durante a raiva. Ela está ali queimando por dentro. Outras pessoas... Comente aqui se você é irônico às vezes. Quem sabe? Eu não costumo ser muito irônico, né? Depende do dia, sua Depende do dia, mas depende muito. Eu, em particular, não costumo usar muito da ironia, mas algumas pessoas preferem dar alguns feedbacks pontuais, ou já chamar a pessoa que está fazendo a raiva para conversar e ser mais assertivo ali naquele momento. Outras pessoas já explodem. Então, essas pessoas que explodem, às vezes, dependendo da mínima provocação, né? Talvez essa pessoa tenha uma baixa inteligência emocional, né? O que vai determinar se você tem inteligência emocional alta ou não, especialmente em situações de pressão, é a forma como você reage mediante aquela situação, né? Uma outra emoção que as pessoas têm, que tem como negativa, é o medo. Mas o medo, ele serve para indicar que nós temos, às vezes, um perigo que a gente precisa tomar cuidado, né? Por exemplo, talvez o medo aqui, hoje, de eventualmente alguma coisa dar errada, no nosso episódio do podcast aqui, fez com que você se antecipasse e prevesse algumas possíveis coisas que pudessem dar errado, né? Então o medo te ajudou a se proteger, te ajudou a ser prudente. Se nós passássemos numa rua movimentada de carros sem medo, sem olhar para os lados, por exemplo, grandes chances da gente ser atropelado e morrer. Então, o medo, na medida certa, ele te preserva, né? A tristeza, que é uma outra emoção que aparece lá no Divertidamente, né? Inclusive, ela me dá um pouco de raiva, às vezes, também, quando eu assisto ela, né? Parece que ela estraga tudo. Comente aqui, qual emoção do Divertidamente você gosta mais? Ou talvez não goste tanto, assim, pode acontecer. Pois é, então a tristeza, ela é a emoção da perda. E ela te ajuda a valorizar aquilo que é importante para você, né? Ou também te lembrar das coisas que eram importantes para você e que você perdeu. Por exemplo, é comum que a gente sinta tristeza quando tem, às vezes no trabalho, alguém que era muito próximo da gente, um amigo, uma amiga, né, que eventualmente sai da empresa ou porque se desligou, ou porque foi desligada. Então, é como se a gente tivesse perdido aquela pessoa ali, naquele contexto. Então, traz uma tristeza. Aquilo ali traz uma tristeza justamente pela importância daquela pessoa. Ou quando você perde uma oportunidade que você queria muito, né, e aquela oportunidade por qualquer razão não acontece, também a emoção da tristeza entra em campo,
né? Não é uma coisa ruim, né? Vai também do prisma de como você enxerga aquela emoção e de como você vai utilizar ela na sua vida, né? Dá o prisma correto para aquela emoção. Eu gosto do jeito que você fala dessa questão do prisma, porque quando eu vejo as minhas emoções, né, que eu entro pro Thiago interno e discuto comigo mesmo, por exemplo, Thiago do medo. Quando você falou dessa questão de se preparar, aqui ver possíveis cenários para a gente poder fazer um programa legal. Desde o início, né, que eu criei o podcast, assim, não só o podcast, assim, a vida, ela desafia muita gente. O medo, eu digo que, não é um medo infantil, né, o medo do adulto é daquela coisa do não conseguir fazer. E eu me testo diariamente com esse medo. Só que hoje, para mim, o que faz a grande diferença na minha bolha, no meu universo, é ver que o meu medo ele não me domina. Tem situações que o medo é gigantesco. Isso aqui tudo, gente, é fruto de um grande medo. Mas o medo ele não pode te paralisar. Porque quando ele te paralisa, amiguinho, aí tem alguma coisa errada. Você precisa procurar realmente ajuda para destravar. Então, saber dosar as emoções, eu acho que é a grande chave também para que você consiga controlar, se entender, né, se autoconhecer, para poder tomar ações corretas. Estou errado ou certo, Gabriel? Tá certíssimo, inclusive... Tempo para atingir. Inclusive, a gente ficar acreditando nos medos é ruim. Péssimo, cara. Né? Por quê? Porque você precisa pensar sobre o medo. Né? Ou seja, o medo ele acontece quando você vai testar algo novo, como por exemplo o teu projeto do podcast, né? Que está indo muito bem, inclusive. Mas... agora eu vou ter que te cortar. Tá curtindo? Bastante. Muito obrigado. Segue o baile. Então, o medo ele acontece mediante coisas novas e coisas importantes que você precisa fazer na vida e que você ainda não fez. Então, acreditar nele sempre, de que algo pode não dar certo e você ficar vivendo aquela emoção e repetindo aquilo, realmente vai fazer com que aquilo não dê certo. Né? Grandes chances de não dar. Mas quando você coloca as coisas na perspectiva correta, você se desafia e vai executando. Dizem que o corajoso não é a pessoa que não tem medo, é a pessoa que consegue pensar e enfrentar o medo. Isso é coragem. Exato. Não é não ter medo. Os grandes heróis, eles têm medo, mas eles enfrentam o medo, né? Eu concordo. E eu para drenar essas minhas emoções, eu escrevo muito. Eu escrevo, eu rabisco, eu desenho, assim, porque quando eu tô muito... Eu gosto dessa palavra que a amiga usa, aperreado. A folha em branco, a caneta, o papel, o rabisco, e mesmo a escrita, né? Quando eu escrevo tudo que está na minha cabeça, depois eu uso lá um lápis, uma caneta assim, eu começo a conectar o que está na minha cabeça, que ajuda a drenar a informação e daquilo que está tudo bagunçado, seja medo, seja coragem, seja excesso de motivação, porque excesso de motivação também não é tão legal, é bom, mas se você não... Toda aquela energia da motivação, se ela tiver tipo uma explosão e não tem norte, é bem ruim. Então o que eu faço? Eu dreno tudo que está na minha cabeça, através da escrita ou do desenho, respiro e vambora. Acho um exercício bom aí. Um exercício bom para todo mundo aí, pessoal, porque acho que ajuda a drenar o que tá massivo na sua cabeça. A sua ansiedade, né? Totalmente. O overthinking, que a gente já falou aqui uma vez, essa coisa de você pensar demais te machuca internamente. Então, sempre que vier muitas coisas na sua cabeça, drene. Como eu dreno? Eu dreno através das palavras. Se você acha que drenar é fazer uma caminhada, corrida, beber um copo com água, parar para tomar um café, faça isso. O autoconhecimento é importante para que você entenda qual que é o seu gatilho para que você consiga drenar e ter ação. Bonito isso, hein? Menezes Titi. Pois é, então tá indo bem, porque... Tô aprendendo com você, cara, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço, imagina, a gente tá aprendendo junto aqui. Autoconhecimento ele é fundamental, né? É um pilar, para mim, acho que de todos os pilares da inteligência emocional, falando assim, às vezes até um pouco fora de ordem, né? Autoconhecimento é o primeiro, depois você tem as relações interpessoais, você tem controle emocional, que é muito importante, né? Mas acho que a pessoa que quer desenvolver uma inteligência emocional razoável, de razoável para excelente, precisa começar com autoconhecimento. Porque às vezes a gente tem esse medo de confrontar as nossas feridas internas. As nossas... Que dói. Dói, mas pensa o seguinte, quando a gente tem um ferimento, a gente que já está um pouco mais grisalho, né? Passava
mertiolate, a mãe passava mertiolate no joelho quando você ralava, ardia. Mas não é porque você estava provocando mais dor em você, você estava limpando aquela ferida para que ela curasse. E da mesma maneira acontece no nosso emocional muitas vezes. Você tem aí conflito interno, um trauma, um bloqueio emocional em algum aspecto da tua vida, e você trazer isso à sua consciência é muito importante, né? Recentemente a gente teve um episódio aí de psicanálise que trata dos fenômenos do inconsciente, né? E isso também é um aspecto, você fazer terapia. Tem muita gente que está assistindo a gente aqui, talvez tenha algum preconceito com terapia, mas olha, acho que de tudo que me ajudou a ter alguma inteligência emocional até esse ponto da minha vida, foi terapia. Eu tinha preconceito com terapia quando eu comecei a primeira vez aos 16 anos. Achava que psicólogo ele te imputava coisas para que você pensasse da maneira que ele queria. Na realidade, a terapia ela funciona como um espelho, onde você se olha e você não deve mentir na terapia, porque você mentir na terapia é mentir para si mesmo. E se você mentir para si mesmo, você não tem como se conhecer. Exato. E se você não se conhecer, você não desenvolve a sua inteligência emocional. Muito bem. Eu vou só fazer um adendo aqui, mandar um grande beijo para Kátia Oliveira, que é a nossa amiga em comum. Catita, você é sensacional. Obrigado pelo capítulo. Você volta com certeza pro meu terapeuta, que é um cara incrível. E pedir encarecidamente, né? Tem questão de dados, né? Mulheres estão muito mais abertas a fazerem terapia do que homens. Então, você, amiguinho aí do sexo masculino, procure um terapeuta. Procure terapia. Isso é importante. A gente foi criado numa sociedade que a gente não debatia coisas muito pessoais, assim, de homens mesmo. Então, vai lá, leva para um terapeuta, é importante. Não vai ser do dia para a noite que vai resolver tudo. Então, mas começa. Acho que começar é o primeiro grande passo para que a sua mudança aconteça. Com certeza. Eu fico feliz de saber que você faz terapia desde novo, cara. Porque a gente, como sociedade, tem muita resistência hoje se fala muito em saúde mental, mas por muito tempo, assim, se você, sei lá, tivesse um terapeuta, tipo, olha lá o doido. Mais um doido ali. Você sabe, engraçado, né? Eu tenho, a nível de curiosidade, eu tenho uma graduação em psicologia, que eu tô ainda em andamento dela, né? Nesse momento eu precisei dar uma pausa, mas ele volta. Mas voltarei, com certeza. E o que me levou à psicologia, além da inteligência emocional e tudo mais, que já são temas que eu leio bastante há muitos anos, mas foi justamente buscar ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudado pela terapia, né? Ou seja, a gente está numa sociedade em que hoje se fala mais do emocional, se dá mais destaque a isso até por conta da internet. Livros como A Coragem de Ser Imperfeito, né, que fala um pouco mais do ser vulnerável, que na realidade vulnerabilidade é força, né? Quando você se permite ser vulnerável, tem uma passagem bíblica que fala que quando sou fraco, então é que sou forte, né? Então, é isso mesmo. Quando você se permite entrar em contato com o seu emocional, as coisas que estão aí dentro, você busca a força que existe dentro de você para superar aquelas barreiras, né? Então, acho que a nossa vida, com o auxílio da terapia, vem aí na superação dos obstáculos pessoais, né? Então, sim, já fiz terapia há muito tempo, já estou há um ano sem o meu processo terapêutico, mas cogito voltar, né? Porque as mudanças da vida, ela faz com que você tenha que lidar de novo com temas novos. Eu acho que o processo terapêutico ele é constante, é todo dia. Sim. As mudanças não são do dia para a noite, mas são todo dia. E para quem acha que terapia, psicologia é coisa de doido, na realidade não. Terapia é para quem não quer adoecer. Muito bem. Nossa, muito bem. E você falou em mudança, eu quero mandar um beijo gostoso para André Goodall, que, mais uma vez, você é incrível. Parabéns para nós, porque a nossa coragem nos trouxe até aqui e hoje está rodando aí graças a você. Pegando o gancho aqui sobre pessoas, né, que nós somos muito ligados a pessoas, dentro da nossa também inteligência emocional, você me trouxe também personalidades, né? Cita pra gente aí quais são as personalidades que temos aí na inteligência emocional abrangente aí do nosso
até então conhecimento. O que eu cheguei a mencionar, né, na nossa conversa outro dia, a gente falou um pouco dos 4 perfis comportamentais. Me gusta. Então, 4 perfis comportamentais foi um estudo feito por um psicólogo americano chamado William Marston, e ele escreveu uma obra chamada As Emoções das Pessoas Normais, né? E isso aqui não era um estudo para identificar psicopatologia. Nesse estudo, ele identificou 4 perfis comportamentais que são dominante, influente, estável e conforme, que deu a abreviatura do DISC. Aquele teste DISC que algumas empresas fazem, né, para os seus funcionários. Tem toda uma devolutiva em cima, justamente para traçar aí o perfil comportamental da pessoa. E nós temos 4 perfis comportamentais dentro de nós. Nós temos esses 4. É claro que 2 são mais predominantes e outros são mais contextuais de acordo com o teu trabalho, a situação que você está vivendo. Então, por exemplo, pessoas dominantes são pessoas que têm o fator da assertividade como comportamento predominante, né? Se você for pensar em caras como Roberto Justus, Donald Trump, grandes empresários aí muito bem sucedidos, eles têm uma dominância por quê? Porque eles precisam assumir riscos. Então a dominância ela te proporciona ter essa capacidade para assumir riscos e buscar resultados, né? A gente, quando assistia lá, não sei se você assistiu Aprendiz, mais jovem, né? Mas tinha salas de reunião, por exemplo, e você conseguia ver ali os diálogos como eram muito assertivos. Então, quando você encontrar uma pessoa dominante e ela te fala assim, ó, vai direto ao assunto, não é que ela está sendo mal educada com você. Ela só tem um perfil diferente do seu, né? E aí, esse é um exemplo dos dominantes. A gente não está falando se você gosta ou não dos personagens que citei aqui, mas são alguns exemplos emblemáticos. O outro perfil, que é o influente, são pessoas que se conectam facilmente com outras pessoas. Eu arriscaria dizer que se você fizer um teste do DISC, você teria o perfil influente talvez como predominante, um deles. Olha, vou estar fazendo. Então, vou fazer o teste. Pois é, o teste é bem legal, acho que tem alguns testes inclusive de internet, né? Mas recomendo buscar um profissional que tenha aí a certificação do DISC para poder aplicar o teste e dar uma devolutiva mais exata. Mas os influentes são pessoas que se conectam com outras. Imagina aquela pessoa que você está na fila do supermercado e muitas vezes começa a conversar com ela e, sabe, o papo vai fluindo, daqui a pouco você quer até se tornar amigo daquela pessoa. Esse cara sou eu, cara. Então, isso é um perfil influente. Então, comente aqui se você na fila da padaria cruzou comigo e eu fatalmente puxei um papo com você. Cara, eu converso em fila de padaria, fila de açougue, fila de feira. Alguém fala assim, nossa, e a maçã tá cara, né? Tá caro pra caramba. Eu tenho um pouco disso também. Na realidade, eu tenho o estável e o influente, né? Mas falando um pouco mais desse questão da influência, então, são as pessoas que gostam de se conectar. Os estáveis são pessoas, vamos dizer que é o perfil comportamental da estabilidade mesmo, ou seja, são pessoas que criam raízes, não são pessoas muito abertas a mudanças, ou seja, são pessoas que gostam de um padrão que elas estabelecem e ficam constantes naquele padrão. São pessoas mais constantes nas suas relações de trabalho, sei lá, eu gosto muito do meu bairro, né? Então eu acredito que o meu fator da estabilidade me proporciona ficar constante ali, mas quando não bem utilizado, você pode ficar na tua zona de conforto para sempre. Então, que é muito perigoso. É perigoso. Então, se liga, hein? Olha o tapa daí, ó, tapa da vida. Tapa da vida. E aí, por exemplo, a estabilidade, mas assim, os estáveis são pessoas harmônicas, elas trazem uma harmonia para o ambiente. Por exemplo, é muito importante ter uma pessoa estável dentro do time do trabalho, né? Porque são pessoas que trazem uma harmonia para o time e são pessoas também que precisam de informações claras, né? Então, por exemplo, quando o estável te pergunta uma coisa, você precisa dar para ele um passo a passo a seguir, para que ele possa justamente não sair do trilho ali.
E por último, você tem os conformes, que são pessoas mais ligadas a métodos, a sistemas, aquela pessoa que é boa de planilha, que você passou a noite inteira anterior, sei lá, fazendo uma planilha cheia de números. Para você não tinha erro nenhum, mas quando você apresenta para uma pessoa com perfil conforme alto, é a primeira pessoa que fala assim, ó, tem um erro naquela linha ali. Aí... Um beijo, Maicon Suardi, o meu amigo, esse meu amigo que dá ele pisca 2 vezes assim, temos um erro. É o quê? Temos um erro. Conforme. É um cara inteligentíssimo e entendi agora que ele é um conforme. É um conforme. E são pessoas que tendem a ser mais centralizadoras nas suas tarefas, porque já que ele é tão sistemático, então ninguém vai fazer melhor do que ele. Um desafio para essas pessoas conformes é justamente delegar as tarefas, né? E ela tem que permitir que as outras pessoas também tenham a chance, inclusive, de errar, né? Por que isso é importante? E onde que isso converge na inteligência emocional que a gente está trazendo? Por quê? Fala pra gente, Gabriel. Porque as pessoas têm perfis comportamentais diferentes. Isso é importante. Anotem isso, gente. Anotem. Colem na sala de casa, na geladeira, porque isso serve para a vida. As pessoas têm comportamento diferente, então você se molda mediante aquela necessidade. É isso aí. E eu fiquei curioso com um ponto. Pois não. Por mais que, tudo bem, a gente tem perfil de dominância, influentes, estáveis e conformes, talvez muito mais latentes, cada um por si só. Mas ainda assim a gente consegue navegar Sim. nesses campos mediante as situações? Sim, e é o que deve ser feito. Inclusive, quando você realiza o teste do DISC, ele te apresenta quais são os seus perfis predominantes. Né? No meu caso, vou usar o meu exemplo aqui para ser um pouco mais ilustrativo. Use-se. Estável e influente. Mas o meu teste também apontou na época que o meu perfil adaptado, por conta do ambiente de trabalho, por conta da função que tem que desempenhar na empresa, precisaria ser um pouco mais dominante e conforme em algumas situações, né? Mas o importante é falar que a gente consegue transitar, uma pessoa com alta inteligência emocional, ela consegue transitar entre esses perfis, não só com ela mesma, né? Ou seja, utilizar os perfis no momento em que eles têm que ser usados, mas transitar com pessoas que têm perfis diferentes do seu. Né? Isso é bom. Um ponto interessante e curioso também. Esse mesmo psicólogo que desenvolveu o DISC foi o criador da Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha tinha lá o laço da verdade, que tinha o polígrafo, mas ela era o personagem que reunia perfeitamente esses 4 perfis comportamentais. Olha só, gente. Interessante, legal, né? Muito legal. Legal. Comente aqui quem é a Mulher Maravilha da sua vida, inclusive Mulheres Maravilhas. Que vocês sejam mulheres maravilhas e não sobrecarregadas. Fica a dica. Fica o tapa. Importantíssimo esse tapa. Importante. As mulheres precisam ser preservadas. Sim, e protegidas. E escutadas também. Escutadas também, protegidas, porque a gente já debateu isso aqui no podcast. É bem legal quando... Eu gosto de pegar os óculos de vocês e colocar aqui comigo para enxergar o planeta de outra forma, né? Com outra ótica. Porque a empatia é muito difícil. Por si só. Mas quando eu coloco aqui os chinelos de vocês como convidados, tipo, eita, olha, achei que eu fosse super desconstruído e temos aqui uma pedra no meu sapato que dá pra tirar, desconstruir, melhorar e por aí vai. E eu acho legal você falar dessa questão que a gente pode navegar entre esses perfis de acordo com a necessidade, de acordo com a fotografia que você vive ali. Não tem como julgar uma pessoa, a vida... Claro, temos latentes que são muito fortes, com a gente que segue a vida toda, mas ainda assim a gente é muito camaleão. O ser humano por si só é camaleão. A gente muda de acordo com a nossa necessidade. Sim. Que bonito isso. Ficou bela, ficou poética. Ficou poética. Mas até trazendo um gancho interessante no que você disse sobre ser empático. Aí a gente está falando de perfil comportamental, que você transita entre eles para, inclusive, ser adaptável às pessoas, né? A gente que trabalha em equipe dentro de empresa, quem almeja liderar pessoas, é muito importante que saiba disso, transitar entre os perfis comportamentais, mas o identificar as emoções dos outros é mais um pilar da inteligência emocional. Ser empático. As pessoas costumam dizer que ser empático é se colocar no lugar do outro, mas essa é uma definição que não está muito certa, porque você não consegue literalmente estar no lugar do outro, mas ser empático é saber identificar o que o outro está sentindo
e trazer para o seu prisma e falar o seguinte: o que eu faria se estivesse passando por aquela pessoa está passando? O que eu faria se aquilo que aconteceu com o outro acontecesse comigo? Então, ser empático é isso, é saber identificar as emoções das outras pessoas e, inclusive, prestar apoio mediante o que ela está passando, ou o que ela está tentando, né? Nossa, Gabriel, eureka, hein? Essa aí, né? Não, além de ser muito bom, cara, eu aqui olhar para os 15 Thiagos aqui dentro e entender, de fato, quando eu sou empático, quando eu não sou empático, onde eu posso melhorar para ser assertivo, para realmente entender onde a dor, não de fato entender, né, mas me colocar ali para tentar de alguma forma sentir, viver como aquela pessoa vive, como aquela vida vive, porque no fim das contas são pessoas, né? São CPFs que prestam serviço para CNPJs ou que vivem aí mundo afora. E cada CPF é um indivíduo, é uma pessoa. Tem histórias, bagagens, informações, perfis diferentes, vidas diferentes, assim. E é muito bonito quando você coloca dessa maneira, tipo, pô, onde eu posso melhorar? Porque eu tô a fim de melhorar também, então onde que eu posso melhorar? Muito bonito, cara. Obrigado. Ficou poético. E pensando em tudo isso, você trouxe para mim também habilidades para debater essas questões de inteligência emocional. Pode citar algumas coisas, alguns exemplos de como usar essas habilidades, quais são essas habilidades, o que fazer, como se alimentam, onde vivem, o que fazem? Acho importante dizer que, assim, acho que adquirir inteligência emocional é um processo diário, contínuo. Quando você pede, eu estava falando isso inclusive com uma pessoa hoje no café, durante o trabalho, que era o seguinte: quando você pede alguma coisa para Deus, não é que necessariamente aquilo vai acontecer, ele vai te dar um download. Deus te testa, hein? Ele vai colocar situações para que você aprenda. Ou seja, se você pede paciência, o que mais vai acontecer são situações que vão testar a sua paciência. Deus, eu não peço nada para você. Amém? Amém. Mas é o seguinte, então, quanto mais você busca desenvolver a sua inteligência emocional, mais durante o seu dia vão aparecer situações que vão treinar essa habilidade em você. É porque eu vejo que só respirar não é o suficiente. Não. Inspira e respira ali, não é o suficiente às vezes. Você só está ventilando na realidade, né? Só que, 10 segundos assim não, às vezes não é o suficiente. A respiração aí entra entre outros aspectos, às vezes até no mindfulness, que é outro tema, né? Que a atenção plena tem a ver com respiração também, mas eu diria que existem algumas habilidades que você precisa, alguns comportamentos que você precisa adotar para que você desenvolva a sua inteligência emocional. E o mais importante nisso é quem você se torna durante a jornada, não é necessariamente o resultado final. Porque a nossa vida, ela é um processo de meio e meio, não tem fim. É começo, meio e meio, você está sempre ali se aprimorando. Então, por exemplo, a gente falou de autoconhecimento, buscar terapia, é coisa de quem quer ser melhor do que é hoje e sabe aonde quer chegar e como quer chegar. Uma outra coisa muito importante para ter uma inteligência emocional afiada: não se comparar com outras pessoas. A gente sabe que isso é difícil, porque a gente vive numa era de redes sociais, a gente está sempre aí, Instagram, TikTok e tantos outros, até mesmo pessoas à nossa volta que às vezes estão com resultados que a gente gostaria de ter alcançado e ainda não alcançou, mas o fato é que a gente só pode se comparar com a gente mesmo, né? Se tem uma coisa que adoece o emocional das pessoas hoje em dia é o alto nível de comparação que a gente encontra nas redes sociais, né? Da nossa vida com um instante, um frame, uma moldura, né? O do Instagram, que é do instante, né? Que capturou o instante da vida daquela pessoa, mas a gente não sabe o que está por trás daquele reel, ou daquele stories, ou daquela publicação. Se aquele casal que está ali juntinho na foto, quando sai da foto, se ama de verdade ou se respeita de verdade. Se aquela Ferrari que o outro ostenta num post, quantos boletos estão por trás daquela Ferrari? A gente não sabe, a gente às vezes baseia a nossa vida em cima disso. Eu diria que um outro aspecto é saber escolher com quem você vai se associar, com quem você vai andar.
né? Os amigos, né? Seus amigos. Os amigos, pessoal. Porque você sempre vai ser vencido pelo ambiente em que você está. Uhum. Né? Por mais forte que você seja, mas nós somos... Os seres humanos, eles modelam as outras pessoas. A gente faz isso desde criança. Quando nós somos bebês, nós buscamos imitar a fala das pessoas que estão à volta, né? Mamãe, papai, começa por aí, né? E daqui a pouco você está imitando o comportamento. E conforme a vida vai passando, você tem aí os seus amigos. E o teu meio, ele te constrói. Uhum. Né? A história de você... Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, ou diga-me com quem você anda, e eu prevejo o seu futuro. Se você está andando com 4 pessoas quebradas, você vai ser o 5º quebrado dali, né? Se eu tô andando com 4 idiotas, Você é o 5º. se eu tô andando com 4 motivadores, Você é o 5º motivador. você entendeu, pessoal? Essa é uma questão de lógica. Se liga, hein? Pois é, porque a gente tem os nossos neurônios espelhos, né? Que eles... Olha que bonito. neurônio espelho. Neurônio espelho, ele te faz justamente... Essa réplica, né? Essa réplica, de você modelar as pessoas, trazer como modelo as pessoas que estão à sua volta, seu ambiente, né? E acho que um outro comportamento importante, além do autoconhecimento, que é fundamental, escolher com quem vai andar, as suas relações, é você ser também uma pessoa que busca influenciar outras pessoas positivamente, né? Isso também, ser grato naquela história de... Eu não gosto do hashtag gratidão. Exato, Já falei. eu odeio o hashtag gratidão. Você quer ver me deixar puto? Hashtag gratiluz. Esse também é outro, esse também eu não gosto. Gratiluz pra mim é pior. Mas eu aprendi a ser grato já há muito tempo e eu me conecto com pessoas que têm esse pensamento de ser grato ali, agradecer todos os dias por... gente, é só tapa realmente, é falar uma palavra aqui de novo, né, outro. Mas eu me conecto com pessoas que têm essa mesma linha para me manter assim numa vibração positiva. Já inclusive falei sobre isso, positividade, Camila Gambê, um beijo pra você, Camilinha. E a importância porque tem dias que eu estou não grato, e me conectar com pessoas que estejam gratas, assim, naquela chamada, vai mudar a meu estado de espírito para melhor, cara. Então eu faço muito isso, essa manutenção de pessoas que estão numa vibe ali que para mim é importante. A gente vê o quanto essa questão... É tribo, né? Tudo uma tribo. A gente vê o quanto essa questão da inteligência emocional, ela converge com todos esses comportamentos. O nosso temperamento, a gente nasce com o nosso temperamento, a gente vai desenvolvendo características, vai desenvolvendo o nosso emocional durante a vida, mas nada disso é um destino final. Ou seja, você não está escravo daquilo, você pode ser melhor do que aquilo, né? E a questão da gratidão, eu também não gosto da história, dia 200 de 365 dias, gratidão. Porra, cara, na boa, isso aí já encheu, mas a gratidão, ela faz bem pro seu sistema corpo-mente, ou seja, é muito problema que a gente passa na vida. E é químico, né, quando você agradece. Você muda a sua neuroquímica cerebral, você vive mais feliz, você dorme melhor, né? A tua saúde é outra, simplesmente pelo fato de você ser grato, e não tem uma coisa mística atrás disso, né? Apesar de algumas frentes religiosas também frisarem muito essa questão da gratidão, mas é uma coisa que te faz bem por fazer bem. Inclusive, quando você se projeta no futuro e já é grato por aquilo, né? Aí a gente acaba entrando um pouco de lei da atração e tal, porque é outro tema, mas o fato da gente estar aqui, por exemplo, tendo essa conversa, né? Eu confesso que estou grato por isso. Cara, o coração até pulsa aqui, obrigado. Sério, obrigado. Eu confesso que estou bem grato por isso, porque é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, e você me realizou isso hoje, né? Espero que eu tenha te motivado também a fazer um também. E outra coisa importante, falando de motivação e trazendo para os pilares da inteligência emocional, a automotivação, a gente tem motivação e tem automotivação. É importante a gente destrinchar esse conceito para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Motivação tem a ver com os estímulos externos que a gente tem para poder correr atrás daquilo que a gente quer. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha e quer, e as empresas elas desempenham um papel importante nisso, ou deveriam pelo menos,
pensar nisso, de componentes que motivam o funcionário a buscar mais dentro da companhia, né? Isso ajuda a reter talentos, isso ajuda a acabar com um turnover alto, que eventualmente pode ser alto dentro da empresa. São estímulos externos, então uma promoção, um salário maior, reconhecimento dinâmico perante as pessoas mesmo, né, por um trabalho bem executado, isso são componentes externos. Mas a automotivação, que é o pilar da inteligência emocional, um dos pilares, é o que você tem dentro de você e que te motiva, qual é o seu motivo para buscar aquilo que você busca, né? Por que que você faz o que você faz, ou por quem você faz? Dizem que tão importante quanto ter um porquê é ter um porquê em fazer, né? Por quem fazer, cara, é importantíssimo. Por isso é muito importante. Então, para pais que têm, pessoas que têm filhos hoje em dia, a gente vê muitos pais que fazem sacrifícios gigantes, então isso é um porquê muito poderoso. Ou quando você quer fazer algo por alguém que você ama, que não necessariamente é seu filho, pode ser seu cônjuge, seu relacionamento, enfim, né? Então, esse é um componente muito importante, desenvolver os aspectos que vão alimentar a sua automotivação. Eu acho isso importantíssimo, cara. Importante. Eu acho muito importante. E também pensando nisso, sobre comunicação assertiva também, acho que é uma das ferramentas para que a gente consiga dialogar melhor, né? Ter de fato algum diálogo que tenha nisso meio e fim. Mas quando a gente fala em comunicação assertiva, não é só a comunicação assertiva aqui com o outro, no caso eu com o Gabriel. É a sua comunicação assertiva você com você mesmo. Sim. Então uma coisa que eu faço muito, eu olho muito pro espelho e eu converso muito com o Thiago ali. Esse é um exercício bom. Cara, eu faço pose de super-homem, assim, eu converso muito comigo mesmo no espelho. Eu treino muito a minha fala no espelho também para que eu tenha uma comunicação assertiva para eu, primeiramente, e também para que eu consiga ser assertivo ali, para que eu consiga melhorar as minhas habilidades de inteligência emocional. Então, comunicação, qualquer que seja a atmosfera, é a base do planeta, você se comunicar de alguma forma, seja por expressão vocal, seja por sinais e tudo aí, tudo aí adiante, mas entenda a sua comunicação com você mesmo, para então você poder se comunicar com alguém. E educar a sua comunicação interna. Totalmente, cara. Você falou da questão da pose super-homem, você chegou a ler isso num livro ou não? Não, mas eu escutei durante muito tempo, que você não pegou essa safra, que pena. Eu mandei um e-mail motivacional por mais de 10 anos aí pra uma galera. Tá. Talvez você tenha recebido aí em algum lugar do planeta. Comente aqui se você recebeu o meu e-mail motivacional. Cara, e eu lia muito, né? Pesquisava muito, escrevo muito também, até pra drenar tudo que tá aqui dentro, que é macio. É ótimo. E eu vi essa pose, quando eu li sobre essa pose, não sei todos os dados assim, mas eu passei a usar assim, tipo, hoje vai ser um dia incrível, assim, ó. Cadê o leãozinho? Cara, eu faço muito isso, assim, eu brinco muito comigo. Eu tiro sarro, eu me sacaneio muito, assim, eu tiro muito sarro de eu mesmo pra... às vezes eu tô num dia péssimo, assim. Aí eu vou lá, pô, cadê aquele cara legal, maneiro, não sei o quê? Às vezes não vem. Aí o que eu faço? Eu pego lá o telefone, quem que vai melhorar essa parada aqui comigo? Eu ligo pra alguém, cara. Uma das minhas pessoas que vai melhorar meu dia. Pô, teve um dia que eu liguei pra uma amiga aí, 6h30 da manhã, a gente, uai, meu... não sei o que. Cara, a importância da comunicação. Sim. No meu caso foi uma comunicação verbal e me plugar com alguém que vibra na mesma parada aqui, ó. Mas fala aí sobre a posição do super-homem. Eu acho interessante porque é o seguinte, existe um estudo publicado em um livro, inclusive, para quem tiver curiosidade de ler esse livro, se chama O Poder da Presença, que é uma psicóloga de Harvard chamada Amy Cuddy, que escreveu esse livro, e você, quando faz a posição do super-homem, de dar a mão na cintura, postura ereta, ou da Mulher Maravilha... Por favor, eu ia falar isso agora. Muito bem, Gabriel. Ou da Mulher Maravilha, tá? Não precisa ser o super-homem. Enfim, isso tem um pico, isso é comprovado que gera um pico de testosterona que te dá essa garra, né, para poder correr atrás do teu dia, dos teus objetivos, né? Você parar 60 segundos na frente do espelho e simplesmente parar e fazer a pose do super-homem, enfim, com a mão na cintura, isso eleva os teus picos de testosterona. E a testosterona é um hormônio que te dá energia, que te dá garra, né? Te dá a energia mesmo. Exatamente, para você buscar as coisas, né, na vida. Então, interessante. Quem tem curiosidade sobre o tema pode ler o livro O Poder da Presença. Nossa, eu gostei. Eu gostei muito de você falar disso. Um ponto importante é que você falou também
sobre 7 passos que nós não citamos aqui ainda, sobre os 7 passos que você havia brifado comigo. Quais são os 7 passos? Então, 7 passos da inteligência emocional. Então, o primeiro passo, acho que eu cheguei a mencionar um pouco aqui, dei uma pincelada, né? Então, primeiro, autoconhecimento. O segundo, não se comparar. O terceiro, escolher pessoas de qualidade, né? Crie conexões significativas, ou seja, amizades, seu relacionamento, seus filhos, seus irmãos, né? Procure buscar pessoas de qualidade, não traga pessoas que só reclamam na vida. Boa. Né? Por quê? Porque isso vai te influenciar de qualquer maneira, seja para o bem ou seja para o mal. As conexões que a gente faz vão determinar, inclusive, se você vai deixar de ser se você vai ser somente um milionário na planta ou se você vai construir essa riqueza aí. Você usou esse termo aí comigo e eu segurei nesse cipó, cara. Tô agarrado com ele aqui. Milionário na planta. Tem que pensar como um milionário na planta. Exatamente. Que aí os milhões vêm e o lance pra mim é o compartilhado sempre, cara. Legal. Pra mim não faz o menor sentido chegar em lugares e olhar assim, eu estou sozinho. Não faz sentido, então vocês vêm comigo. Até porque nada grande... Vem aí. Nada grande você constrói sozinho. Totalmente. Outro passo muito importante para construir uma inteligência emocional durante o seu processo de desenvolvimento é justamente administrar bem o seu tempo. E o que isso tem a ver? É você ter tempo de qualidade para aquilo que importa para você. Ou seja, a gente falou de criar conexões significativas, mas também ter tempo de qualidade com quem você ama, ou de fazer coisas que são importantes para você, né? Recentemente, assisti uma palestra falando sobre saúde mental no trabalho e falava justamente sobre essa importância de você tomar banho numa aguinha quente, você ouvir a sua música favorita, né? Muitos de nós talvez nem saibam, por conta da correria do dia a dia, qual é a sua música favorita? O que você tem de talento? E tem uma single aqui, ó. Então. Eu todo dia acordo com uma na cabeça. Ótimo. E aí, música me inspira. Músicas eu gosto muito. Então, administrar bem o seu tempo é um outro passo, né? Um outro passo é buscar o seu desenvolvimento constante, né? Ou seja, não parar, não se... Seja grato, mas não seja um eterno conformado, né? Porque quando você fica conformado, você estagna, né? E acho que a maior ameaça que uma pessoa tem para o progresso dela é justamente ser conformado apenas com aquilo que tem, né? Onde está, né? Então, com o passar do tempo, isso também te impacta, porque você vai ver que a tua vida passou e aí vai a tristeza, né? Perdi tempo, perdi oportunidade, e aí vai, né? Muito bem mesmo, cara. Eu gosto do jeito que você também trata o tema, né? Porque me faz pensar cronologicamente onde estou, para onde vou, o que farei, e me motiva também a me entender como pessoa, para então poder ter ações que vão ter impacto direto na minha vida e na vida dos meus. É isso, pra mim só vale a pena se eu puder compartilhar, se eu puder agregar. Isso aqui gente, tudo isso aqui é resultado de muitas pessoas que sempre acreditaram em mim, como eu não acreditava. E obrigado aí você, que deu seu joinha, que você se inscreva no canal, não esqueçam disso, é importantíssimo se inscrever no canal, para engajar aqui a comunidade. Cara, eu fico muito lisonjeado em falar desse tema com você, porque me motiva eu vejo que estou no caminho certo e me motiva a ir mais adiante para que eu consiga ajudar mais pessoas. Tá indo sim, e assim, parabéns mais uma vez, acho que já falei isso algumas vezes pessoalmente para você, sem demagogia, sem puxação de saco, sem bajulação, mas o fato é o seguinte, a história do ser empático, né? A gente falou aqui um pouco, você ficar feliz pelo outro, pela conquista do outro, né? E isso também te motiva, porque ter um podcast é uma coisa que eu também penso em ter. Olha só, vem aí. Mais nada, Gabriel. Não, Parou, hein? Mas ainda não veio. Mas vai vir. Vai vir. Mas perceber que uma pessoa próxima tá dando seus passos, enfrentou seus medos e tá botando plano em execução, é motivador, isso é inspirador,
Não só motivador, porque a motivação ela tem um pico e depois ela cai, né? É verdade. Mas o inspirar tem a ver com pessoas que te dão o exemplo, né? Então, parabéns mais uma vez aí. Cara, eu fico muito feliz realmente de você falar que eu te inspiro. Sério, de coração. Sério mesmo, eu também falo de coração. Porque, mais uma vez, são vidas, né? São pessoas, são amigos, são conhecidos, são convidados diferentes. Aqui eu boto óculos em vocês, tento ver com outra ótica, outras camadas, porque a vida pra mim é essa multidiversidade desse multiverso. Eu fico, cara, assim, elogiado. Espero que você possa voltar mais vezes Cara, feliz em voltar. Cara, pra gente debater mais temas, porque agrega pra caramba, assim, pra caramba mesmo. E o tapa do dia você é o tamanho do seu conhecimento. Cara, Albert Einstein. E isso pra mim pega muito, porque eu li a biografia do Albert Einstein há algum tempo, que eu ganhei de uma amiga o livro. E, assim, um cara incrível. Meio sádico, sarcástico, assim. Ele tinha um humor gostoso, assim. Tá. Me identifiquei algumas páginas do livro. Mas mais que isso, né? Albert Einstein, ele sempre questionou muito essa questão da ação. Além de pesquisar, claro, é você de fato expandir, é o compartilhado. Quando ele fala que você é o tamanho do seu conhecimento, cara, quando a gente busca possibilidades, ferramentas, pessoas, situações para que a gente consiga crescer, melhorar, se transformar, isso para mim é muito significativo, porque eu vejo que eu estou num caminho para melhorar como pessoa, mas não só eu e a vida dos meus. Então eu fico agradecido em compartilhar esse bate-papo gostoso com você. Quer mandar um salve pra alguém, mandar um beijo, um abraço? Quero mandar um beijo para minha esposa linda que vai ver este episódio depois. Meu amor, Letícia, eu te amo muito. Muito Letícia, pelo apoio. Eu também te adoro, Letícia. Desde que conheci ainda presencialmente, mas eu já gosto de você. E também agradecer aí o espaço, a oportunidade. Você volta. No podcast. Espero voltar mais vezes. Voltarei com certeza, com muito prazer. Né? Ser inteligente não é apenas ser um Albert Einstein. Muito bem. Né? Ser um Albert Einstein é apenas um aspecto da inteligência. Né? Então, acho que o recado que eu deixaria para as pessoas que estão nos assistindo é: desenvolva a sua inteligência emocional. A sua vida não necessariamente vai ficar mais fácil, mas você vai lidar muito melhor com os desconfortos da vida sabendo utilizar suas emoções. Não tema a incerteza sobre a felicidade, porque às vezes nós nos acostumamos com coisas que não estão boas, com medo de dar um passo que possa nos trazer mais felicidade. Olha aí, olha a gente aqui, ó, gravando um podcast, cara. Isso foi por muito tempo questionado por mim, agora que eu comecei a ir até o fim. E como você falou, né, do Albert Einstein, a gente acha que grandes feitos são feitos por, sei lá, por grandes nomes, não é só isso. Se você não discutir pela senha do Wi-Fi, ou pelo controle remoto ali na sua casa, isso já é o início da inteligência emocional. Às vezes até secar a louça, tá? Quem tá ali, quem vai secar a louça, quem vai lavar não sei o quê. A inteligência emocional começa dentro de casa, pessoal. As pequenas coisas. Às vezes o creme dental ali apertado de um jeito, já é inteligência emocional. Então, não esperem grandes atos para começar alguma coisa. Acho que são os pequenos passos que fazem toda a grande diferença nesse planeta. Nenhum investimento vai trazer tanto retorno quanto 1% que você pode dar para si mesmo. Então são 365% se você fizer 1% a cada dia. Muito bem. Nenhum investimento paga esse retorno aí. Às vezes 366 mediante o ano bissexto. Também. Só fica aí. Bom, pessoal, quero agradecer vocês mais uma vez por acompanhar aqui a Psicotapa Oficial em todas as plataformas. Vem aí muita coisa, a Gabriel vai discutir comigo muitas coisas ainda aí desse planeta gigantesco e dessas galáxias multiversais que temos. Se inscreva no canal, isso é importantíssimo aqui para o amiguinho que está em crescimento, em melhoria constante, para que a minha informação, a minha palavra, a minha motivação aí com meus amigos e convidados especiais chegue o mais longe possível. E é isso, fiquem com o que você acredita aí, no meu caso, fiquem com Deus. Um beijo gigantesco para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Até mais.